Diga o seu nome completo. Sara Carolina Vale da Silva. Sara Caroline. Isso. Caroline Vale da Silva, né? Dona Sara, responda as perguntas aqui acerca da qualificação da senhora para a nossa diretora de secretaria. Dona Sara, a senhora nasceu onde? Em Belém mesmo. Em Belém. Sim. Não foi em Barcarena, não? Não, é porque tá errado na identidade. Está errado o seu documento, é? Sim. Então a senhora precisa fazer uma retificação, tá? Qual o seu estado civil? Solteira. A senhora é solteira ou Solteira, não tem solteira. companheiro? Qual a data do seu nascimento? Dia 30/6/1993. Qual o nome dos seus pais? Thelma Almeida. Thelma? Almeida. É porque agora ela é casada e tá como solteira. Tá. A senhora sabe o nome dela de casada? Thelma Almeida. E a senhora sabe o que está no seu documento, o nome dela no seu documento? Thelma do Socorro, Vale da Silva. Qual o seu endereço residencial? Coqueiro, Passagem Monte Sinai, número 16. É Belém ou Ananindeua? Ananindeua. Tem algum o perímetro ou ponto de referência? Próxima à Escola Ariri. Próxima escola? Ariri, Bolônia. Qual a sua profissão, seus meios de vida? O que é que a senhora faz? Sou manicure. Como? Manicure. A senhora tem um local específico de trabalho? Trabalho em casa mesmo. A senhora possui carteira de identidade? Sim. Qual o número? A senhora sabe declinar? Não, de cabeça A não. senhora possui CPF? Sim. Sabe dizer o número? Também não, de cabeça. A senhora possui carteira de motorista? Não. A senhora possui título de eleitor? Sim. A senhora possui carteira de trabalho? Sim. A senhora sabe ler e escrever? Sim. A senhora estudou até que série? Até o 8º. Ou seja, concluiu o fundamental? Sim. A senhora já foi presa ou processada outra vez? Não. Obrigada. Então, dando sequência aos trabalhos, dona Sara Caroline, eu vou determinar a leitura da denúncia que o Ministério Público fez contra a pessoa da senhora e os outros 2 acusados, Davi Ferreira e Anderson Pinheiro, pela prática do delito de homicídio na pessoa da vítima Valdir da Silva Souza. Ouçamos todos a leitura da denúncia, especialmente a senhora e os senhores jurados. Vamos à leitura. O Ministério Público, por ser o primeiro promotor de justiça do Tribunal do Júri, vem no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 100 do Código Penal e artigos 24, 41 e 257, inciso 1º do Código de Processo Penal, denunciar ao juízo de Vossa Excelência, primeiro denunciado Davi de Lima Ferreira, brasileiro, de profissão não declarada,
filho de Manuel Alves Ferreira e Maria das Graças Pantoja de Lima, residente domiciliado nesta cidade, na Avenida Perimetral, passagem Vitória Régia, número 120, bairro da Terra Firme. Segundo denunciado, Anderson de Lima Pinheiro, brasileiro, de profissão não declarada, filho de Admir Gonçalves Pinheiro e Rosana Pantoja de Lima, residente e domiciliado nesta cidade, na Avenida Perimetral, passagem Vitória Régia, sem número, bairro da Terra Firme. Terceiro denunciado, Sara Caroline Vale da Silva, brasileira, de profissão não declarada, filha de Thelma do Socorro do Vale da Silva, residente domiciliada nesta cidade, cito na passagem Leão, número 18, bairro da Terra Firme. Por infringência ao artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º e 4º, cumulado com o artigo 29, ambos do Código Penal, que faz pelos fatos e fundamentos seguintes. Na tarde de 14 de junho de 2016, agindo por meio cruel e não dando à vítima oportunidade de defesa, bem como alinhados em concurso com a terceira denunciada, o primeiro e o segundo denunciados mataram a golpe de terçado, Valdir da Silva Souza, fato ocorrido no interior do imóvel residencial, coletado sob o número 3, da Rua Ana Júlia, quadra 24, bairro do Tapanã, nesta capital, conforme faz prova material o laudo da perícia de necrópsia acostado ao inquérito, do qual emerge que a causa da morte foi choque hipovolêmico devido a anemia aguda devido a hemorragia externa, devido esgorjamento. A terceira denunciada manteve relação conjugal com a vítima, da qual resultou no nascimento de um filho, e estava desta separada havia 3 anos, e alegando que a vítima estava a ameaçando, atraiu esta para o local de ocorrência do fato delituoso, ao tempo que avisou os outros 2 denunciados. E estando a vítima no interior da residência, a terceira denunciada simulou aceitar manter relação sexual com a mesma, fazendo com que esta tomasse banho e a aguardasse na cama, enquanto ela também tomava banho. Porém, avisou os outros 2 denunciados, que são seus primos, os quais foram ao local portando um terçado e surpreenderam a vítima desnuda, matando-a a golpes no pescoço. A terceira denunciada atraiu a vítima para o interior de sua casa e, quando esta estava deitada na cama, desnuda, foi surpreendida pela ação inopinada do primeiro e segundo denunciados, que agiram com requinte de crueldade, não a dando chance de defesa. Pelo exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo seja esta recebida e os denunciados citados para responderem aos termos da acusação em 10 dias, bem como para acompanharem, querendo, a ação penal em todos os seus termos, esperando que sejam pronunciados e, ao final, julgados e condenados pelo egrégio tribunal do júri. O primeiro e segundo denunciados, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º e 4º, do Código Penal. E a terceira denunciada, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º e 4º, combinado com o artigo 29 do Código Penal. Requer ainda a intimação das testemunhas do rol abaixo, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento sob pena de condução coercitiva. Belém, 1º de março de 2018. Dr. José Rui de Almeida Barbosa, primeiro promotor do Tribunal do Júri da Capital. Testemunhas. Primeira, Carlos César Monteiro, qualificado às folhas 3. Segunda, Marcelo Augusto Santos Abreu, qualificado às folhas 4. Terceira, Ailon Ferreira de Jesus, qualificado às folhas 5. E quarta, Maria das Graças de Lima Lopes, qualificada às folhas 100. Obrigado, Alexandre.
Dona Sara Caroline, esta denúncia que ocorreu agora a leitura que dá conta que a senhora, juntamente com os dois, são autores da morte desta vítima, do Valdir. Consta na denúncia que a senhora seria a autora intelectual deste fato, né? Seria a mandante, né, da morte desta vítima. Eu pergunto, esta denúncia, ela é verdadeira contra a pessoa da senhora? A senhora confessa a autoria, confessa a participação, nega a autoria, nega a participação no fato delituoso? Nego. A senhora nega. Nega a participação, nega a autoria do fato. Sim. Nega ser mandante Sim. da morte desta pessoa, do Valdir. Ok. Se eu não estou enganado, durante a instrução processual, na época, no momento do interrogatório da senhora, eu acho que a senhora, seguindo a orientação do patrono da senhora, à época, não sei se do patrono ou da defensoria, a senhora usou o direito ao silêncio, não respondeu as perguntas, é isso? Sim. Isso, né? Muito bem. E no dia de hoje, a senhora tem orientação da defesa técnica, doutor Marco Aurélio, a senhora tem orientação, pretende responder as perguntas do juízo? Sim. Pretende responder? Sim, pretendo. Ok, muito bem. Então, o interrogatório ele é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa da senhora, da acusada. Segundo, do delito, tá certo? Do fato delituoso, do ilícito praticado, tá? Em relação à pessoa da senhora, atualmente a senhora é solteira, tem companheiro, convive maritalmente? Solteira. Solteira. A senhora tem filhos biológicos? Sim, 2. 2. Teve filhos com a vítima? Sim. Conviveu maritalmente com ele quanto tempo? Não chegamos a conviver junto. Só namoraram? Sim. Quantos anos de namoro? 3 anos. E teve quantos filhos dessa Só relação? Um filho. Qual a idade dele hoje? Hoje está com 11 anos. 11. Certo. E a senhora tem um outro filho de outro relacionamento? Sim. Qual a idade? 1 ano e 7 meses. Certo. A senhora, qual é o grau de instrução da senhora? Grau de instrução, estudou até que série? A 8ª. A 8ª. Logicamente sabe ler e escrever. Sim. Certo. A senhora exerce que profissão ou quais as profissões que a senhora já exerceram? Já trabalhei em restaurante, serviços gerais, auxiliar de cozinha. Hoje trabalho como manicure. Certo. Sim. A senhora já foi presa alguma vez? Não. Chegou a ser presa por causa desse fato? Sim. Passou quanto tempo presa? 1 ano. Certo. A senhora já foi processada fora deste processo? Não. Então, neste processo só foi presa e está processada. Sim. Fora desse, a senhora nunca foi presa Não. e nem processada Não, anteriormente? senhor. Ok. Em relação ao fato delituoso, a senhora afirmou anteriormente que foi namorada da vítima, do Valdir da Silva Souza, pelo período de 3 anos. Sim. Desse relacionamento adveio o nascimento do filho, que hoje está com 11 anos. Sim. Muito bem. O filho mora com quem? Comigo. Certo. Na época do fato, consta dos autos que o fato ocorrera, no caso a morte do Valdir, no interior do imóvel de ambos, da senhora e dele, que era o número 3, na rua Ana Júlia, quadra 24, bairro do Tapanã. É isso? Sim. Certo. Então, dá conta os autos, quando a senhora ouviu a leitura da denúncia, que a senhora entrou em contato, já vinha em contato com os primos, né, que são os 2 outros acusados, né, o Anderson e o Davi, né, e os 2 ceifaram a vida do Valdir com o apoio, com a anuência, inclusive a senhora que chamou ele, né, para na tentativa de manter relação sexual, e nessa simulação ele foi levado à situação, inclusive despido, fora retirado a vida pelos 2. Né? O que a senhora tem a dizer desse fato? Não teve combinação, eu não sabia. Ele simplesmente invadiu a minha residência nesse dia. Já fazia dias que eu estava sendo ameaçada por ele, nesse novo endereço. E nesse dia ele invadiu, me agrediu e tentou que eu mantesse relação com ele. Quando ele puxou a arma e falou que ele estava ali para resolver tudo, que era tudo ou nada, ou era eu ou era ele. E eu fiquei com medo, porque eu sabia que ele podia me matar. Sim. Devido às ameaças.
E eu tentei acalmar ele, pedir para que ele ficasse calmo, para a gente tentar conversar, resolver a situação. E pedi para que ele tomasse um banho, desse uma relaxada, para a gente poder conversar. Porque eu estava querendo ganhar tempo para fugir dali, no descuido dele. E ele foi para o banheiro. Quando ele saiu do banheiro, eu já estava saindo no chagão. E aí ele começou a gritar, chamar meu nome, só que eu não consegui responder porque eu já estava saindo, correndo. E foi quando meus primos, eu acho que, se eu bem me lembro, chegaram, passaram por mim, não me lembro, eu só sei que eu saí correndo, desesperada. Qual foi o horário que ocorreu esse fato? Não consigo me recordar bem, Brites. Mais ou menos. Umas 2 horas da tarde, por aí, eu acho. A senhora sabe se alguém presenciou esse fato? Não consigo também me lembrar. Os primos da senhora moravam lá próximo? Moram lá próximo? Moravam próximo. Moravam próximo. Eles tinham conhecimento dessa relação de namoro da senhora com a vítima? Quase toda a minha família. Vizinhos. A senhora disse que estava sendo ameaçada pela vítima. Em que Sim. circunstâncias? Agressões, fatos ou Agressões, telefonemas? fatos, ligações. Tudo. Essas agressões que a senhora chegou a sofrer agressão dele? Agressão Muitas. física? Hã? A senhora chegou a registrar a ocorrência dessas Não. agressões alguma vez? Não, por medo. Por medo, não registrou. Nunca. E a senhora falava isso para os familiares? Essas agressões, demonstrava? Sim, A senhora narrava isso para os primos? sim. Hã? Os primos mantinham contato com ele? Tinham alguma inimizade, alguma rixa, alguma raiva do Valdir? Não. Se davam bem, não tinham contato? Eles nunca tiveram contato com ele. Eles não se conheciam. Certo. E então a senhora nega a participação, nega Sim. ser autor intelectual e afirma que os dois foi que tiraram a vida dele. Sim. Certo. E no momento em que golpearam a vítima, a senhora estava próxima, viu? Não, eu já estava no meio da rua correndo, gritando, desesperada, porque eu só queria sair dali. Certo. A senhora sabe qual foi o instrumento que eles Não, usaram não para sei, ceifar a Brites. vida do Valdir? Não A sei. senhora sabe as circunstâncias que eles chegaram para agredir o Valdir? Não. Ele chegou a Eu não estava lá. Quando ele entrou pro banheiro, eu saí correndo desesperada. A senhora não sabe os Não, detalhes? não se houve sei. luta corporal? Não. Se ele estava armado, estava desarmado? Hã? Ele, quando chegou, a senhora falou que ele chegou e a senhora estava em casa. A senhora Sim, estava em casa e ele que chegou. sim. E ele portava alguma coisa? A arma, Que arma? que foi apresentada cedo. Certo. Ele costumava andar armado? Sempre. Hã? Sabe os motivos? Não. A senhora sabe se ele tinha envolvimento com o uso de entorpecentes? De drogas, ou tinha. Com Tinha. a prática de delitos? Sim, Ele tinha envolvimento? sim. Que tipo de delito? Tipo, assalto, mal amizade, várias outras coisas. Mesmo sabendo o envolvimento dele no delito, a senhora mantinha um relacionamento com ele? Depois de Ele muito teve tempo filho? já, que foi quando eu quis terminar, que eu soube. Porque aparentemente ele não aparentava. Certo. A senhora chegou a usar entorpecentes? Nunca, Nunca usou entorpecentes? nunca, Já se envolveu na prática de algum delito? nunca. Certo. Das testemunhas arroladas que depuseram aqui, outras foram exibidas, a senhora tem parentes da senhora, me parece, pessoas relacionadas à família, né? Tem alguma coisa a ver contra quaisquer destas pessoas? Não. Eu estou satisfeito, a ré está à disposição das partes. Pela ordem, a acusação, Dr. Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Sara. Bom dia. A senhora acabou de declarar, né, que a vítima invadiu a residência que a senhora estava. Sim. Como foi essa invasão? Porque a minha casa, ela tinha o chagão pelo lado e por outro. E eu estava no imóvel, na cozinha, terminando de almoçar, quando ele entrou já por trás, pela porta de trás. E já foi me agredindo e eu comecei a gritar. Ele arrombou a porta? A porta estava aberta, porque ele entrou pela porta do quintal. Ele já sabia que a senhora morava nessa casa? Sim. Já tinha ido atrás da senhora nessa casa? Lá na rua ele andava várias vezes já atrás. Certo. E as agressões que ele fez contra a senhora nesse momento foram quais? Foi capacete, agressão física,
Que mais? Capacete, ele bateu com capacete No onde, braço, senhora? no meu braço. Puxou meu cabelo, E o que botou a mais? arma na minha cara e falou que dava ali para resolver tudo ou nada nesse dia. Deu soco na senhora? Não, Tapa no seu rosto? com certeza. Não foi uma Chutes? vez. Não, chute não. Certo. E ele queria resolver, né? Sim. A senhora disse também que, com o intuito de fazê-lo se acalmar, a senhora disse a ele para tomar um banho. Sim. E nesse momento do banho, Quando ele entrou pro banheiro, foi que eu saí correndo, gritando. certo. Então ele entrou no banheiro, a senhora saiu correndo. E Sim, os seus primos passaram pela senhora para Sim. entrar na casa? sim. Eles moravam bem perto. Quanto tempo levou dele entrar, dele invadir a sua casa até ele entrar no banheiro para tomar banho? Quanto tempo durou isso? Não me lembro muito. Mas demorou muito tempo para até ele se acalmar, porque a senhora relatou também Demorou que ele acho estava que muito... uns 7 minutos. Ele estava muito alterado. Exato. A senhora relatou que ele entrou na sua casa muito alterado. Sim. Então eu presumo que até a senhora conversar para tentar fazê-lo se acalmar, para ele aceitar tomar banho, isso deve ter levado um tempo aí. Em questão de uns 7 minutos a 10, por aí. 7 a 10 minutos. Certo. Quando ele entra, a senhora sai correndo. Sim. A senhora vê os seus primos passarem pela senhora? Vi porque eles gritaram, eu não consigo lembrar bem. Quando a senhora sai de casa, ele ainda estava no banheiro. Sim. A vítima perseguia a senhora com qual finalidade? Assim? O que é que ele queria? O que é que ele dizia à senhora que ele queria? Que se eu não fosse dele, eu não seria de ninguém. Mas quando a senhora mantinha um relacionamento com ele, a senhora mantinha relacionamento também com uma outra pessoa chamada Mário, correto? Na época, quando a gente se conheceu, eu estava em crise no meu primeiro relacionamento, que é com o Mário. E foi quando a gente se conheceu. O Mário tinha medo do Valdir? Sim. A arma foi a senhora que apresentou à polícia? Sim. No depoimento na delegacia. A senhora apresentou a arma nesse momento? Quando os policiais chegaram, eu estava na cena do crime. E aí eles acharam a arma lá dentro. E pediram, perguntaram, né, se era minha. Eu falei que não, que era dele. E essa arma foi encontrada onde? No quarto do meu filho. No descuido, quando ele entrou pro banheiro, que ele botou em cima da mesa, eu consegui guardar no quarto. Ah, então a senhora que guardou a arma. Sim. Aí quando os policiais chegaram, os policiais que encontraram a arma ou a senhora que apresentou a arma? Não, eu que apresentei a arma a eles. Quando os policiais chegaram, a senhora estava do lado de fora da casa? Sim, eu estava na frente da residência. Certo. E o Davi e o Anderson já tinham saído de lá? Depois que eu saí, eu não consegui ver mais nada, ouvir mais nada. Eu fiquei, tipo, parada num canto, perdida, gritando, com muito medo, nervosa. Certo. A senhora disse que a vítima, ela sempre portava a arma, né? Sim, E a vítima, o Valdir, ele era envolvido com droga, sim. com prática de vários crimes, tinha muitas amizades ruins. Quando ele pergunta, a senhora sabe quantos processos o Valdir respondeu? Eu não sei porque ele usava documento falso. Porque ele mesmo chegou a me falar isso, a relatar sobre isso. Certo.
E o seu primo Anderson, a senhora sabe dizer quantos processos o Anderson respondeu? Não, eu não sei porque a gente não tinha muito conhecimento, não éramos muito próximos. Certo. Então eu vou lhe esclarecer. O Valdir, feito o levantamento e a pesquisa, ele não respondia a nenhum crime. Não tinha nenhum processo contra o Valdir. No entanto, em relação ao Anderson, consta uma certidão de antecedentes criminais que eu gostaria que fosse exibida, por favor, doutora Lúcia, doutor Alexandre. A certidão de antecedentes criminais do Anderson, seu primo. Vamos providenciar a exibição, doutor Já Gerson. está, Depois, Excelência. Vossa Excelência continua a perguntar? Já está, e eu vou continuar perguntando. Já Fica está à vontade, fica à vontade. Essa aqui é uma certidão positiva do Anderson de Lima Pinheiro. Então, nós temos aqui um furto, um roubo, pode descer. Nós temos mais um furto, pode descer. Nós temos um cumprimento de sentença de um furto, quer dizer que já houve uma sentença condenatória de um outro furto qualificado. Nós temos aqui 129, lesão corporal mais dano, também, pode descer. Alguns já foram arquivados. Nós temos um outro cumprimento de pena, significa que teve uma segunda sentença condenatória também. Pode descer. Nós temos um crime contra a mulher, pode descer. Nós temos aqui, calma, só sobe um pouquinho aqui. Nós temos uma vara de violência doméstica, também já arquivado. Nós temos um em andamento que é esse penal. Nós temos uma outra... Aliás, nós temos um juiz singular aqui, varas criminais de São Sebastião da Boa Vista. Tem esse do júri de agora. E nós temos mais um aqui, que já foi arquivado na 9ª Vara Criminal de Belém. Nós temos aí, então, 2 condenações. Nós temos 11 processos. Aquele já respondeu. Alguns já arquivados, tem que ser pontuado isso, mas também tem algumas execuções em andamento. Em relação ao Valdir, não há nenhuma. E a certidão de antecedentes criminais dele consta lá, uma certidão negativa de antecedentes criminais. E quem era visto com alta periculosidade era o Valdir e não o Anderson, é isso? Lhe fiz uma pergunta, dona Sara. Sim, repita, por favor. Então, quem era visto como um elemento, como um indivíduo de alta periculosidade, era o Valdir e não o Anderson. Sim. Sim. Certo. A senhora já declarou aqui que sofreu muitas ameaças, muitas agressões. Inclusive, no dia da morte da vítima, também a senhora recebeu várias agressões físicas, não é isso? Sim. Certo. A senhora foi submetida a um exame de corpo de delito no dia da sua prisão, no dia dos fatos. E neste exame de corpo de delito não consta nenhuma lesão, e eu gostaria que fosse exibido também o exame de corpo de delito da Sara Caroline, o ID 48129769, página 4. Página 4. Se puder ampliar, por favor. Quando a pericianda ela é submetida a uma entrevista prévia com o perito. E o perito faz ali alguns questionamentos. Este exame foi realizado no mesmo dia do fato, 14 de junho de 2016, só que às 9 horas da noite. Isso teria acontecido às 2 horas da tarde. E aqui, no histórico, o perito relata: pericianda presa, escoltada por policial civil em transferência de custódia, nega agressão física. E na descrição, o perito relata, na verdade, refere que não foram encontradas lesões traumáticas recentes ou seus vestígios em segmentos corpóreos e diz:
Desce mais um pouquinho, por favor. O primeiro quesito. Há ofensa à integridade corporal, à saúde da aprecianda relacionada ao fato de apuração? Não. Então, o perito relatou que a senhora declarou que a senhora não sofreu agressão física e a senhora hoje declara que a senhora foi espancada pelo acusado no momento em que a polícia chega ao local. E eu lhe pergunto, qual é a verdade, dona Sara? A senhora foi espancada ou a senhora... Fui espancada, fui sim. Foi espancada, ok. A senhora sabe dizer quem foi que matou o seu... Não, senhor. Mas os teus dois primos entraram na casa. Eu não vi eles entrarem. Quando eu saí do local, gritando, pedindo socorro, eles moram à proximidade. Eu vi eles passarem e não voltei para ver. A senhora viu eles passarem. Sim. Muito bem. No seu depoimento prestado na delegacia, a senhora relatou o seguinte... ele estava armado com arma de fogo e em um descuido dele, escondeu a arma no meio das roupas de seu filho. Disse que ia ao banheiro, pois a vítima já tinha inclusive tomado banho e deitado em seu quarto. Momento em que seus primos que residem próximo e que já sabiam de toda a situação, pois viram quando a vítima chegou na casa da acusada, de moto, entraram na casa armados de terçado e ceifaram a vida de Valdir. Muito embora a acusada tivesse pedido que eles não consumassem tal ato. A mesma afirma que há aproximadamente 4 anos sofria ameaça e agressividade intensa por parte da vítima. Aqui a senhora faz um relato completamente diferente desse que a senhora disse hoje. Perante a autoridade policial, a senhora relata que o acusado, que a vítima, na verdade, já tinha tomado banho e estava ali lhe aguardando, e a senhora iria ainda tomar banho. Neste momento é que os seus primos entram na casa, armados com terçados, e ceifam a vida da vítima. Hoje, a senhora conta uma versão completamente diferente para dizer que sequer sabe o que aconteceu. Eu lhe pergunto, afinal, dona Sara, qual é a verdade? Aquilo que a senhora contou perante a autoridade policial ou aquilo que a senhora está relatando na data de hoje? Na data de hoje. Ok, então desconsidera tudo o que foi dito anteriormente. Eu estou satisfeito, muito obrigado. Obrigado, doutor Gerson. O acusado está à disposição de seu nobre advogado, doutor Marco Aurélio, e também do nobre defensor, doutor Alex Noronha. Sara, tu podes historiar, desde quando você começou a ter esse relacionamento com esse cidadão, com o Valdir? De onde começou isso? Sim, começou, não me recordo bem o ano, não me lembro muito bem, faz muito tempo. E no começo ele aparentava ser uma ótima pessoa, do bem, e com o tempo ele foi mudando. Foi vindo as agressões verbais, físicas, os ciúmes, né? Eu já não podia mais sair, não podia mais fazer nada. E quando eu engravidei, descobri que estava grávida, foi que eu falei para ele, e ele pediu com que eu abortasse, porque ele não queria. E eu falei que eu não ia abortar, iria ter o meu filho. E quando eu estava com 7 meses, que eu já tinha tentado terminar com ele, eu fui agredida. Só um minuto, ele pediu para tu abortar? Sim. E aí, quando eu estava com 7 meses, eu fui agredida por ele a primeira vez, grávida. E depois eu fiquei um tempo para casa do meu pai, escondida. E o tempo foi passando e sempre recebendo ligação dele, sempre sendo ameaçada. E assim, sempre foi. Mas você conheceu ele na Pratinha? Não, em Marituba. Marituba. Ah, você morava lá? Sim. Você conheceu ele lá? Sim. Assim, só fazendo Nós no direito, nós temos uma fama muito mal de... A gente não sabe fazer conta, né? Quase todo o pessoal no direito... Hoje já tem as máquinas, estão tudo por aí, né? Eu te pergunto assim, mas eu escutei você falou que nasceu em 93, né? Sim. Foi isso? Então,
tu deves ter o quê? 32 anos, 33? 30. Hoje tu tem 30 anos? Sim. Ah, tá. Estou dizendo que a gente é ruim de cálculo. Então, quando tu conheceste ele, tu tinha que idade? Lembra? Na época eu não me lembro muito. Acho que eu tava com os 19 anos, por aí assim. Entendi. Mais ou menos isso, né? Uns Isso. 19 anos, tá? Certo. E aí tu conheceste ele lá em Marituba e veio essa trajetória. Tu ficaste quanto tempo com ele? Durante uns 3 anos. Uns 3 anos. Sim. E por que tu resolveu romper com ele? Devido a ele ser agressivo, violento, Certo. quebrava meu celular, invadia minha casa. A minha casa em Ananindeua eu vendi, inclusive para uma das testemunhas, por medo, porque ela vivia sendo invadida por causa dele. Ele tinha uma moto, metia a moto no portão, né, e não respeitava, e assim foi. Entendi. Escuta, eu vou te fazer uma pergunta. Ela é de cunho processual, certo? Sim. Você está fazendo uma narrativa que você foi agredida várias vezes por ele. Sim. E eu vou ter que fazer essa pergunta dentro de um contexto. Mas eu te digo antecipadamente que o preconceito com a mulher é assim mesmo. Entendeu? De não acreditar em mulher. Até pouco tempo atrás, em 2005, não se acreditava também em criança. Então, essa palavra passou a ser preponderante, porque são crimes de 4 paredes. É o silêncio que norteia a relação. Então, a mulher vai ser sempre colocada nesse abismo como se ela fosse culpada de que o fato que aconteceu é dela, e não do cara que a agrediu. Tu entende essa inversão? Então, é por isso que quase te chamam de mentirosa aqui, para não colocar uma aspas nisso aí. Eu te pergunto assim diretamente, neste contexto, tu foste estuprada por ele? Várias vezes. Muitas vezes. Dentro e fora de casa também. Tipo, quando ele invadia a minha casa e pedia para que a gente saísse, e eu tinha que entrar com ele na moto, subir, ou então no carro, quando ele vinha de carro, e dali ia acontecer, por várias vezes. Entendi. E a tua família sabia de toda essa história? Às vezes sabia porque eu falava, às vezes eu preferia ficar calada. Uhum. Entendi. Quando tu falas dessa questão de que ele criava nome, né? Modificava de nome, não é isso? Sim. Então, isso me leva a um raciocínio correspondente à própria certidão de antecedente criminal dele, do Valdir. Se a gente for olhar nos autos, lá não consta CPF, lá não consta nome de mãe, lá não consta identidade. Então, certidão de antecedente criminal, se não tiver CPF e nome de mãe, não consegue rastrear. Vai encontrar um homônimo, mas não vai encontrar aquele cidadão, que pode ser ele, pode não ser. É só para entender que essa tua palavra com relação à questão da falsidade praticada por ele. Sara, eu queria te perguntar uma coisa em relação à questão lá na delegacia. Sim. Começando de lá, do dia do local lá. Você foi conduzida, você foi algemada para a delegacia? Sim. Porque os policiais aqui falaram que você não foi algemada. Mas eu fui algemada. Foi algemada. Você consegue lembrar, se colocasse os 3 policiais aqui na sua frente, você teria condições de lembrar quem foi? Não, mas Não eu só lembro que eu fui algemada. Você estava nervosa? Eu estava muito nervosa. E ele te falou por que ele estava te algemando? Ele só falou que eu ia ser conduzida para a delegacia para prestar o depoimento. Não, mas ele te falou por que tu Não, estava sendo conduzida? não. Ele falou lá na hora assim para ti, olha, sabe aquela coisa que existe nos filmes, que é verdadeiro?
tudo que você disser aqui poderá ser usado contra você lá no tribunal. Isso é real, está na lei também isso. Ele falou isso para ti? O policial falou essa frase para ti? Não Você pode consigo ficar em lembrar. silêncio? Não consigo me lembrar muito. Não. Só lembro que eu saí Ele- dali algemada. Ele te algemou lá na Sim. frente, não? Ele te colocou no camburão ou No dentro da camburão. viatura? Ah, tu foste no camburão? No camburão. Entendi. Aquela pressão psicológica, né? Então, depois que tu foste lá dentro do camburão, ele te tirou de lá de dentro do camburão quando chegaram na delegacia, Sim. tu continuaste algemada. Sim. Foste apresentada para a delegada algemada. Sim. Perfeito. E quando a delegada pediu para tirar a tua algema, Era um delegado que estava no, Era um no delegado. momento. E ele tirou. Foi super agressivo. Bastante também o delegado. agressivo, Sim, e falou que não ia tomar meu depoimento, que ele ia solicitar a presença de outra delegada, que inclusive estava de plantão, certo. e me botou na cela, e lá eu fiquei esperando a delegada chegar. Ah, tu foste para uma cela, Sim, um xadrez mesmo. sim. Tá. E, então, assim, lá, além das agressões verbais, insulto e tal que tu sofreste, alguém chegou a te agredir fisicamente? Lá, algum policial? Ou alguém na delegacia que não fosse policial? Não, só Não? o delegado que estava de plantão, que foi super agressivo no momento que eu cheguei. Ele foi estúpido com você? Sim, Certo. E aí tu foste entrevistada por uma delegada. sim. Essa delegada já te tratou melhor ou continuou sendo agressiva? Já tratou melhor. Tratou melhor, né? Uma mulher com outra mulher ali. Quando ela começou a fazer a entrevista com você, ela te perguntou todo o relato, ela foi colocando o depoimento Não, lá ela perguntou desde o começo. Perguntou desde o começo. Você narraste o que você está falando aqui hoje. Sim. Chegaste a ler esse teu depoimento? Estava muito nervosa? Como foi isso? Não cheguei a ler porque eu estava muito nervosa Ah, e eu não cheguei mas a ler. assinou. Sim. Certo. E eu te pergunto assim, dos objetos que essa arma foi apreendida, tá? Tem duas armas que foram apreendidas. Um policial falou pela mídia aqui, acredito que é o César Monteiro, falou que achou uma faca com sangue no chagão. E ele levou essa faca para a delegacia. Tá? Eu te pergunto, tu chegaste a ver isso por lá? Não cheguei a Não ver. chegaste a ver se ele entregou. Até mesmo porque eu saí depois do Sim. fato, né? Sim. Quando a viatura já veio, já estava na frente de casa. Já tinha bastante gente. Sim. E eu estava lá. Mas até o momento que ele me deteu de lá para levar para a delegacia, eu não vi. Entendi. Então, essa questão aí que ele, da faca, que o policial aqui... Quer dizer, o policial pode mentir aqui, na verdade, né? Então, essa faca lá, que tu saiba, que tu viste lá, não chegou lá na delegacia. Eu não relembro. E nem me lembro também de ter chegado na delegacia. Entendo. E com relação a essa questão da arma de fogo, que era dele lá, da vítima, e que tu entregaste para os policiais que estavam lá dentro da casa. Foi quando os policiais chegaram na cena do crime. Um ficou lá fora comigo e os outros entraram. Certo. Aí ele veio lá de dentro, não me lembro qual policial. E ele falou, olha, tem alguma coisa, tipo droga, arma e alguma coisa? Eu falei, não, tem só uma arma, que é dele, que está no quarto do meu filho. Certo. Ele foi lá e pegou e falou que não era para me falar dessa arma na delegacia, porque eu poderia responder um processo. Que não era para tu falar. Sim, que não era para me falar. Tá. Portanto, quando chegou lá na seccional, prestei depoimento para a delegada, ela perguntou se tinha alguma arma, se ele me agrediu de faca, alguma coisa. Eu falei, tem a arma dele. E ela disse, cadê a arma? Eu falei, tá com os policiais. Foi que ela chamou os policiais e eles apresentaram essa arma. Então, pela tua visão panorâmica lá na delegacia, tudo indicava que eles não iam entregar essa arma. Eles não iam entregar. Entendi.
E aí a delegada pediu para ele? Pediu a arma para eles. Certo. Eles entregaram a arma? Sim. Entendi. E depois disso, você chegou a conversar com ela, com a delegada, sobre essa questão da arma? Não, ela só falou que ia apresentar o processo. Entendi. E você sabe se foi apresentado? Eu creio que sim, né? Entendi. E agora você chegou a presenciar o policial entregando a arma ou só ouviu a delegada falar para ele entregar? Não, ela só chamou ele e pediu para que ele entregasse a arma. E ele trouxe e entregou para ela mesmo. Esse policial que te algemou lá na tua casa, lá que te conduziu, como estava o tratamento dele contigo, assim? Ele estava sendo estúpido também, áspero, agressivo? Como é que estava o comportamento dele emocional? Eu não consigo me lembrar de muitos detalhes assim. Entendi. Ele chegou a te tratar mal, algum deles lá? Não. Não. Eu lembro, não. Certo. Agora eu queria entender um pouco mais sobre essa questão da entrevista que ele fez contigo lá no meio da rua, na frente da tua casa. Tu estava lá por perto, né? Sim. Até então, antes de ser identificada. Depois que você foi identificada, como foi que ele conversou contigo lá? Ele me chamou. Ele te chamou. Perguntou se eu seria a dona do imóvel. Eu falei que sim. Sim. Ele perguntou o que tinha acontecido. Aham. E aí eu falei pra ele, olha, ele chegou, eu moro aí, ele chegou super agressivo, invadiu a minha residência. Aí tu foi narrando o que tu já Sim. narraste aqui, né? E aí ele veio e falou, olha, você está preso em flagrante. Entendi. Aí eu fiquei sem ação ali mesmo ele me algemou. Tá, perfeito. Olha, lá dentro, tu chegaste a acompanhar a revista dentro do imóvel? Não, Ah, tu ficaste lá fora, fiquei algemada. fora. Mas tinha um policial contigo? Tinha. Entendi. Tu lembra quantas viaturas tinham lá? Eu me lembro que até o momento em que eu saí de lá só tinha uma. Lembra a quantidade de policiais? Uns 3. Três Que foi os policiais. 3 primeiros que chegaram. Entendi. A defesa se sente satisfeita, Excelência? Concluiu, doutor Marco Aurélio. Concluiu? Não, digo, o senhor concluiu já. Eu falei assim, a defesa se sente satisfeita. Tá, obrigado. Doutor Alex. Pois não. Algum dos senhores jurados deseja perguntar à ré aqui presente? Alguém deseja perguntar? Não havendo manifestação por parte dos senhores e das senhoras juradas, são precisamente 12 horas e 39 minutos. Eu vou suspender a sessão por 30 minutos. Em seguida, retornaremos já com os debates pelas partes. Nessa altura, senhores jurados, o dever da incomunicabilidade. Suspensa a sessão, 30 minutos. Júri da comarca da capital. Determino que fiquem a posto os senhores servidores e policiais militares que trabalham na sessão e, não havendo mais oitiva em plenário, determino seja presente causa debatida pelas partes, com fundamento no exame ou no valor da prova produzida nos autos, pelo que, pela ordem, conceda a palavra ao nobre representante do órgão do Ministério Público Estadual aqui presente, Dr. Gerson Silveira, pelo tempo de 2 horas e 30 minutos. Dr. Gerson, são precisamente 13 horas e 22 minutos. A palavra está à disposição do órgão. Que todos fiquem de pé, já com a presença da ré no plenário, para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetidos os pronunciados Sara Caroline Vale da Silva e Anderson de Lima Pinheiro, ausente, a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação de homicídio duplamente qualificado, ex-vido o artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4,
combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal brasileiro, reconhecendo por maioria de votos que a ré Sara Caroline Vale da Silva foi autora intelectual e o réu Anderson de Lima Pinheiro, ausente, foi autor executor do crime em que foi vítima Valdir da Silva Souza. A pena combinada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. Ré Sara Caroline Vale da Silva. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal brasileiro, a ré Sara Caroline Vale da Silva agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que arquitetou a trama criminosa, concorrendo na qualidade de autora intelectual para a morte de seu ex-companheiro, que faleceu em decorrência de 2 feridas corto-contusas abertas. Uma de 20 centímetros horizontalizada na região anterior do pescoço, com lesões dos vasos do pescoço, e a outra de 6 centímetros na base do pescoço à direita, conforme declaração de óbito D&D nos autos. Não possui antecedentes criminais, é primária na forma da lei, conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seu envolvimento no crime na qualidade de autor intelectual, mandante. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter planejado um crime bárbaro, bem como exerceu a função de atrair a vítima para o local do crime, tendo avisado antes os demais réus para, no momento exato, executarem o delito, não se importando com o fato da vítima ser pai de seu próprio filho. Os motivos. Conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu de forma premeditada e planejada pela ré, posto esta não querer mais manter relacionamento amoroso com a vítima, alegando que era ameaçada pela mesma. As circunstâncias lhe são desfavoráveis na medida em que a ré concorreu para a prática do crime em que ocorreu em plena luz do dia, entre 4 paredes, sendo que a mesma teve a incumbência de atrair a vítima sob o pretexto de que iriam manter relação sexual, deixando-a despida em total estado de vulnerabilidade. As consequências do crime lhe são desfavoráveis na medida em que a vítima era pessoa relativamente jovem, de 40 anos de idade. Comportamento da vítima. Considero que a vítima não concorreu para a prática do crime. Assim, fixo a pena base em 22 anos de reclusão contra a pessoa da ré Sara Caroline Vale da Silva, em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado. Não existe nos autos circunstância atenuante, nem tampouco agravante. Também não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Réu Anderson de Lima Pinheiro, ausente. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal brasileiro, o réu Anderson de Lima Pinheiro agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que foi autor e executor da vítima, assassinando-a com 2 feridas corto-contusas abertas, uma de 20 centímetros horizontalizada na região anterior do pescoço, com lesões dos vasos do pescoço, e a outra de 6 centímetros na base do pescoço à direita, conforme declaração de óbito D&D nos autos. Possui diversos antecedentes criminais, dentre os quais crimes contra o patrimônio, furto qualificado e roubo majorado, com condenação, lesão corporal e falsidade ideológica, dentre outros. É primário na forma da lei. Conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, principalmente pelo fato de ser considerado uma pessoa violenta pelos próprios familiares que depuseram durante a instrução processual. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima com excesso de perversidade, o que demonstra seu alto grau de periculosidade.
Os motivos: conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu de forma premeditada, em virtude do relacionamento conturbado existente entre a vítima e a prima deste. Circunstâncias: pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente no momento que jamais cogitaria sofrer qualquer tipo de agressão, pois estava em um momento íntimo, inclusive já desnudo, aguardando sua companheira que tomava banho. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, na medida em que a vítima era pessoa relativamente jovem, de 40 anos de idade, que a vítima não concorreu para a prática do crime. Assim, fixo a pena base em 28 anos de reclusão contra a pessoa do réu Anderson de Lima Pinheiro em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado. Não existe nos autos circunstâncias agravantes nem tampouco atenuantes. Também não existe nos autos casos especiais de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno os réus Sara Caroline Vale da Silva, já qualificada nos autos, a pena de 22 anos de reclusão. E Anderson de Lima Pinheiro, a pena de 28 anos de reclusão, que deveriam ser cumpridas inicialmente em regime fechado. Excebido o artigo 33, parágrafo 2º, letra A, do Código Penal Brasileiro no sistema penitenciário do Estado do Pará. Penas estas que tornam definitivas, concretas e finais. Em relação à réia Sara Caroline Vale da Silva, concedo o direito de, querendo, apelar em liberdade da presente decisão, especialmente por ter cumprido todas as medidas cautelares assim impostas, inclusive de comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, por ter comparecido a todos os atos processuais e, em particular, à presente sessão de julgamento. Considerando que o réu Anderson de Lima Pinheiro responde a diversas ações penais, inclusive em algumas com sentença penal condenatória, e sendo que não compareceu aos atos processuais, inclusive à presente sessão de julgamento, e ainda em face da presente decisão, considerando-se ademais a gravidade do delito e conforme de assegurada a ordem pública, a aplicação da lei penal e por vislumbrar a presença dos requisitos legais, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, a pedido do Ministério Público, decreto a prisão preventiva do réu Anderson de Lima Pinheiro, já qualificado nos autos, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. A presente decisão serve como mandado de prisão por sentença penal condenatória em desfavor do réu Anderson de Lima Pinheiro, já qualificado nos autos. Considero os réus pobres no sentido da lei, pelo que os isento das custas processuais. Transitado e julgado a presente decisão, peço competentes guia de recolhimento definitivo e as demais peças necessárias ao juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital. Comunique-se ao TRE para o seguinte de direito, oficie seu setor competente para, em havendo armas apreendidas e vinculadas a estes autos, seja dada a devida destinação ao Exército Brasileiro para destruição, caso não pertençam aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário desembargador Elson Bittencourt, do Egrégio Fórum Criminal da Comarca da Capital, aos 7 dias do mês de aqui uma falha aqui, 7 de agosto do ano de 2024, precisamente 17 horas e 7 minutos. Quase eu me confundo aqui no mês, né? Muito bem, quase eu sou levado a erro. Repetindo, 17 horas e 7 minutos, juiz Edmar Silva Pereira, titular e presidente do primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Dando sequência aos trabalhos, concedo a palavra às partes pela ordem ao Ministério Público. Dr. Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra para as considerações finais em nome do Ministério Público Estadual. Excelência, apenas agradecer a atenção e pelo adiantado da hora, parabenizar a todos pelo empenho, cuidado e atenção que dispensaram à presente causa. Obrigado, doutor Gerson Silveira. Concedo a palavra aos nobres, pela ordem, ao nobre advogado Marco Aurélio Mendes e, posteriormente, ao doutor Alex Mota Noronha, nobre defensor público da Comarca da Capital, que muito nos honra com a presença. Obrigado, Excelência. Primeiro, dizer da minha felicidade de regressar aqui à primeira vara do Tribunal do Júri. Desejar um ótimo final de dia a todos, Excelência, mas sem embargo do esmero com que foi confeccionada a sentença, Excelência, apenas fazer constar o registro da interposição do recurso de apelação penal na forma do artigo 593
doutor Alexandre, inciso 3, alíneas A, C e D do Código de Processo Penal brasileiro, excelência. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Alex Mota Noronha, nobre representante da Defensoria Pública neste julgamento. Doutor, desejo dar a palavra? Só manifestar que também a gente vai recorrer e vamos se manifestar, fazer a interposição por escrito. Pois não. Por enquanto, Vossa Excelência não quer se manifestar. Não, se senhor. manifestar no prazo legal. Isso. Muito bem. Ok. Então, vamos aguardar o prazo legal na defesa da ré aqui presente. Doutor Alex, me parece que pelas razões aqui que Vossa Excelência mencionou para na ata, é para fazer no segundo grau ou Vossa Excelência faz o primeiro grau? Ok. Melhor. Então, posteriormente, será concedido vistas a Vossa Excelência para as razões recursais. Tá? A defesa da ré aqui presente, doutor Marco Aurélio Mendes, vai usar do prazo legal para verificar a possibilidade de recurso ou não. Tá? Muito bem. Então, senhores jurados, é mais uma sessão de antemão convocando-os para a nossa sessão de amanhã, né? Amanhã às 8 horas da manhã. Muito obrigado a todos. Tenhamos todos uma boa tarde. Estão encerrados os trabalhos no dia de hoje.